A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Estamos aqui no nosso momento da nossa leitura bíblica, né? Estamos fazendo a leitura e fazendo comentários. Estamos lendo o livro de Mateus e hoje vamos ler o capítulo 22. Hoje não deu para a Gisele estar aqui, né? Mas vamos para a nossa leitura. Mateus, capítulo 22. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazem caso. Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviando-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, reconhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos,
não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo, o filho de Davi. Versículo 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Glória a Deus, né? Graças a Deus por mais essa palavra, por mais esse capítulo. Agora vamos ler o resumo, uma explicaçãozinha sobre esse capítulo 22. Os versículos 1 ao 14, a parábola das bodas. Embora esta parábola seja parecida com a de Lucas 14, a diferença em certos detalhes e a ocasião em que foram contadas torna desnecessário qualquer tentativa de fazê-las idênticas. Qualquer professor tem o privilégio de repetir ilustrações, mudando os detalhes para que se adaptem a uma nova situação. Por parábolas, isto é, alegoricamente, né? São exemplos. O reino dos céus. O reino medianeiro, conforme apresentado em Mateus 13, visto durante o período da primeira vinda de Jesus até o completo estabelecimento do reino messiânico. O rei, seu filho e as bodas representam o Pai, Cristo e o reino messiânico. Se o cenário descreve um casamento que envolve o reconhecimento do filho como herdeiro, então a recusa em comparecer demonstrou deslealdade, além da falta de cortesia ou consideração. Esse foi o motivo da violenta execução dos rebeldes pelas forças do rei. A chamar os convidados. O costume oriental daquela época incluía um convite inicial e um segundo chamado à hora estipulada. Os convidados aqui, Israel certamente, recusaram-se a atender a este chamado. E quando foi apresentado mais outro convite explicando o primeiro, tornaram-se imprudentes, rudes ou positivamente homicidas. Compare o tratamento que os judeus dispensaram a João em Mateus 21, a Estevão em Atos 7 e a Tiago em Atos 12. Incendiou a cidade. Uma predição da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O exército romano, sob as ordens de Tito, é tido na parábola como um instrumento divino. Aí foi uma profecia de Jesus, né? E depois a encruzilhadas dos caminhos. Isto se considera geralmente uma referência à evangelização dos gentios.
Aqui, entretanto, a festa de casamento naturalmente implica na existência de uma noiva, além dos convidados, pois a evangelização dos gentios na dispensação da igreja fornece a noiva, não os convidados, visto que Cristo estava explicando aos judeus incrédulos o seu relacionamento com o reino messiânico. Talvez esses convidados que mais tarde atenderam ao convite representam os judeus que aceitarão a Cristo durante a tribulação. Maus como bons, pecadores declarados e os moralmente justos. Ambos são objetos do convite bondoso de Deus e muitos de ambos os grupos aceitam o convite. Veste nupcial. Considerando que a falta desse vestido excluiu o homem da festa, concluímos que o vestido representa uma exigência absoluta para a entrada no reino. Assim, ele representa o manto da justiça imputada, a qual Deus fornece graciosamente ao homem mediante a fé. O costume dos reis de fornecerem vestidos adequados quando outorgavam audiências, ao que parece, foi suposto aqui, uma vez que o acusado foi considerado culpado pela falta. E pessoas recolhidas pelos caminhos não teriam meios de obter vestes adequadas, ainda que tivessem tempo para providenciá-las. Amigo, companheiro, camarada, uma forma de se dirigir, isso está no versículo 12, tá? Uma forma de se dirigir a uma pessoa cujo nome não é conhecido. O homem sem o vestido de núpcias representa a pessoa que se diz preparada para o reino de Cristo, mas não está. Outras parábolas descreveram-na como joio e peixe inaproveitável. Para fora, nas trevas. Na parábola é a descrição da negrura da noite do lado de fora do palácio, fortemente iluminado. A ceia, que começava ao meio-dia, entrou pela noite adentro. As trevas, o choro e o ranger de dentes indicam claramente os tormentos do Gina, ou tormento eterno, que está reservado para aqueles que não querem aceitar a Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Há um chamado geral de Deus feito aos pecadores, convidando-os para desfrutarem das alegrias da salvação, o qual não pode ser rejeitado. São comparativamente poucos os que realmente são escolhidos para essa bênção. As Escrituras indicam claramente uma eleição divina que leva os pecadores a Deus, mas as Escrituras também indicam que o homem é responsável pela sua indiferença, rebeldia e justiça própria. Diversos grupos interrogaram. Essas discussões aconteceram no mesmo dia em que foram contadas as parábolas acima, um dos dias mais ocupados do ministério de Jesus. Perguntas dos fariseus e herodianos a respeito do tributo. Como o surpreenderiam? Como o apanhariam em uma armadilha? Discípulos, estudantes de rabinos enviados pelos seus mestres fariseus. Herodianos, um grupo de judeus cujas características não são inteiramente conhecidas. Parece que advogavam a volta do governo da família herodiana, cujo governo terminara na Judéia e Samaria no ano 6 d.C., com a nomeação de procuradores romanos. Esses dois grupos uniram-se em seu ódio comum a Jesus, o possível Messias. Depois de uma apresentação bem estudada, na qual certamente os oradores não acreditavam, sua muito bem planejada pergunta foi apresentada. É lícito pagar o tributo a César? Census é um estrangeiro latino que se referia ao imposto pessoal romano cobrado de cada judeu. A pergunta presumia um dilema.
ou Jesus declararia servidão a Roma e assim comprometeria qualquer direito à messianidade, ou se arriscaria a ser acusado de deslealdade a Roma. Os inimigos de Nosso Senhor estavam tão certos da natureza tumultuadora da última acusação que tornaram a usá-la contra ele alguns dias mais tarde, apesar de sua negação explícita. Mostra-me a moeda do tributo. O imposto era pago com o denários, que equivalia ao salário diário de um soldado ou operário. Levando seus interrogadores a reconhecerem a figura de César e a inscrição que havia na moeda, Cristo forçou o princípio de sua resposta. Dai, pois, a César o que é de César, né? Isto, alguém fez uma comparação, né? Ou usou isso, um estudioso chamado Bradus fez uma comparação e falou, né? Isto vocês receberam de César, pois paguem-lhe de volta. O dinheiro de César representava o governo de César com seus benefícios resultantes. Por esses, o súdito era obrigado a pagar. O que é de Deus? Aqui as obrigações espirituais foram separadas, embora não estejam isentas de relacionamento. A devida submissão ao poder civil faz parte das obrigações espirituais. Mas um crente deve sempre, em última instância, submeter-se à vontade de Deus. A pergunta dos saduceus relacionada com a ressurreição. Os saduceus que dizem: a ausência de um artigo nos melhores manuscritos sugere que a tradução mais certa seria: os saduceus vieram dizendo. Sua negação da ressurreição era sustentada por uma ilustração a fim de provar seu suposto absurdo, ou seja, eles acreditavam que não existia ressurreição. Moisés disse, uma referência a Deuteronômio 25:5. A ilustração mencionada era concebível entre os judeus por causa do costume do levirato, da palavra latina levi, que significa cunhado. Tal prática, também seguida por outros povos da antiguidade, já estava em desuso. Portanto, o caso suposto pelos saduceus não era uma questão atualizada, mas um quebra-cabeça teológico. Na ressurreição, a realidade da qual os saduceus escarneciam, de qual dos 7 será a esposa, né? Eles perguntaram. Todos os 7 foram igualmente casados com ela, e não havia nenhuma descendência que pudesse dar prioridade a alguma das uniões, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O erro dos saduceus era o seu fracasso em entender os ensinamentos das Escrituras referente à ressurreição e à capacidade de Deus de resolver a situação. A ilustração deles presumia que a ressurreição restaurará aos homens a mesma forma de existência que tinham antes, um ponto de vista comumente defendido pelos fariseus. Embora a Escritura não o afirme em lugar algum, eles não concediam a Deus o crédito do poder de ressuscitar os mortos em um estado mais glorioso. São, porém, como anjos, ou serão, né? Isto é, na questão do casamento, Jesus não declarou que os mortos ressuscitados se transformariam em anjo. Esta passagem também não implica em que os mais caro relacionamento terreno será esquecido na vida futura. Exatamente como esse relacionamento será afetado com a posse de corpos glorificados, não foi explicado, mas toda a Escritura sustenta que o estado da ressurreição é o de bem-aventurança e perfeito relacionamento. O que Deus vos declarou. Jesus indicou aos seus interrogadores uma declaração direta do próprio Deus, não através de mediadores, como no versículo 24. Eu sou o Deus de Abraão. Está em Êxodo 3:6. Em lugar de empregar alguma das passagens mais específicas dos profetas ou dos escritos em relação aos quais a opinião dos saduceus era duvidosa,
Jesus citou da Torá uma declaração a qual deu a mais profunda interpretação, usando o reverenciado nome de Deus da aliança. Jesus tornou implícita a imortalidade desses patriarcas. A pergunta de um fariseu, doutor da lei, sobre o grande mandamento. Isso está comparado, com a passagem de Marcos 12, 28, que tem mais detalhes adicionais, inclusive interessante resultado. E os fariseus, sabendo a frustração dos saduceus produzida pela réplica magistral que Jesus deu à pergunta sobre a ressurreição, deveria satisfazer também os fariseus. Entretanto, uma vitória bem definida de Jesus não seria bem recebida, nem mesmo por eles, visto que participavam do ódio que os saduceus tinham por Jesus. Intérprete da lei, um conhecedor da lei de Moisés. Qual é o grande mandamento na lei? O propósito máximo do doutor não está muito evidente, e deve-se notar que Jesus tratou a pergunta diretamente e depois elogiou a sagacidade da resposta do doutor. Costuma-se sugerir que ele desejava levar Jesus a discutir a computação que os rabis fizeram de 613 mandamentos. Nosso Senhor resumiu as 2 tábuas da lei nas palavras de Deuteronômio 6, Levítico 19, uma devida consideração de Deus e do próximo, a essência das obrigações do homem. Todo o Velho Testamento interpreta e aplica esses princípios. Todo o teu coração. No pensamento hebreu, o coração simboliza a totalidade do ser, que contém a alma e o entendimento, os elementos animador e raciocinador. Um amor a Deus que envolva tudo levará a pessoa a cumprir com todas as obrigações morais, mas esse padrão inatingível apenas prova a corrupção do coração humano. A contra-pergunta de Jesus sobre o Messias. Que pensais vós de Cristo? Virtualmente é a mesma pergunta que ele fez antes aos 12. O filho de Davi, a linhagem davídica do Messias era ensinada pelos escribas, apontando o Salmo 110 aos seus ouvintes, o qual era interpretado pelos judeus como sendo messiânico. Jesus mostrou-lhes que entendiam mal aquela passagem das Escrituras. Esse Salmo de Davi, autoria que Jesus claramente afirma, apresenta o Senhor, Jeová, falando ao Messias, e Davi chama o Messias de meu Senhor, Adonai. Assim, os judeus que consideravam o Messias descendente de Davi foram confrontados com este salmo, no qual Davi chama seu descendente de Senhor e superior. A prevalecente ideia do Messias como rei, que seria meramente um governador político, foi apresentada como sendo inadequada. Mas ainda este salmo foi concedido pelo Espírito Santo, produto da revelação sobrenatural. Nem ousou alguém fazer-lhe pergunta. Embora Marcos e Lucas façam um comentário semelhante, em lugares um pouco diferentes, um exame prova que todos os sinóticos colocaram o comentário de maneira apropriada para a sua matéria. A partir daquele dia, não houve mais interrupções desses interrogatórios. Glória a Deus, né? Um breve comentário sobre esse capítulo 22. Aqui a gente via que o próprio Jesus, ele era perseguido, né? Havia pessoas, né, como no caso desses homens, doutores da lei, né, religiosos, que tentavam pegar Jesus em alguma palavra. Mas Jesus, ele sempre estava vigiando. Assim também, somos nós, devemos sempre pensar antes de falar, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, possa ajudar você, a mim,
E sempre nos dá discernimento diante das questões que muitas vezes o inimigo coloca diante de nós. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanham. Vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor tem deixado para nos alimentar. Meu Deus, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, todas as vezes, Senhor, que formos ler, nos dando entendimento, nos ajuda a pôr em prática, meu Deus, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estar dentro do centro da Tua vontade, Pai. Abençoa cada um que nos acompanha, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um. Visita, Senhor, com cura, com salvação. Anima, Senhor, os desanimados. Fortalece, Senhor, os fracos. Fica conosco, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.